Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, glória a Deus, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, mais uma live, mais um dia poderoso, de vitória, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma live poderosa, vamos em nome de Jesus, desfrutar desse tempo com o Senhor. O relógio está marcando o último segundo, está chegando a hora da sua vitória. O relógio de Deus está apontando para a última hora. Glória a Deus. Deus abençoe tremendamente sua vida, amada do Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre de maneira sobrenatural ao seu coração. Em nome de Jesus, seja bem-vindo a você que está vendo também a gravação desta live. E você que está aqui ao vivo comigo, vai compartilhando. Em nome de Jesus, chamando outras mulheres para vir essa live. Já estou mandando mensagem aqui, convidando as mulheres de Deus para estarem ao vivo agora também, aprendendo e desfrutando da palavra do Senhor, de tudo aquilo que Deus ele tem para falar conosco na manhã desse dia, através desta live. Vamos consagrar a Ele esse tempo, consagrar a Ele as nossas vidas, consagrar a Ele o tempo, é dEle, tudo é dEle. E Ele te deu esse tempo para que você possa desfrutar desse tempo em sabedoria, adorando, bendizendo o nome do Senhor. O relógio de Deus está te chamando para o centro da sua vontade. Aleluia. Você precisa entender que você está debaixo de uma palavra. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E esse é o tempo de você se levantar, de você se posicionar. Esse é o tempo de você viver a presença de Deus na sua essência. Você precisa se ajustar, se alinhar com a palavra do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele, dedicando a Ele esse tempo. Essas horas que nós passamos na presença do Senhor, todas são contabilizadas por Ele. E Ele é fiel e poderoso para nos trazer maiores direções em tudo aquilo que nós precisamos viver nele. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque hoje nós já estamos aqui, já na live. A live de número 143, olha só. 143 dias aqui na presença do Senhor, perseverando, estamos obstinadas pela presença do Senhor. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, rendendo graças a Ti, te exaltando e te bendizendo, pois Tu és o único, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, nenhum dos Teus princípios podem ser impedidos. Nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, para bendizer e exaltar a Ti, Senhor, porque nós entendemos que este é o tempo de posicionamento, este é o tempo de alinhamento, este é o tempo de buscarmos a presença, este é o tempo de cura, de libertação, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Colocamos as nossas vidas perante o Teu altar, Senhor. Consagramos agora estes minutos perante o Teu altar. Pedimos que o Senhor receba como oferta as nossas vidas. Recebe como oferta este tempo em que nós estamos aqui dedicando-nos a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito se manifeste de maneira sobrenatural, que a palavra do conhecimento seja derramada sobre nós e que o Teu nome seja engrandecido, Deus. Ó Deus, eu oro pedindo ao Senhor discernimento, clareza espiritual sobre tudo que será ministrado. Pai, eu oro pedindo ao Espírito Santo que transforme essas palavras em direções proféticas para essas mulheres, para que elas venham colocar em prática e elas venham avançar naquilo pelo qual o Senhor tem chamado cada uma dessas mulheres. Eu oro abençoando aquela que está ao vivo, oro abençoando também aquela que está vendo a gravação, oro abençoando todas que estão debaixo da cobertura espiritual, Senhor, pelo qual o Senhor me colocou nesse tempo. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão, Pai, pelas fraquezas, pelos erros, pelos pecados, pela falta de posicionamento. Pedimos perdão por tanto tempo que nós andamos, Senhor, na escuridão, no engano, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, e voltamos ao lugar, ao centro da Tua vontade, Pai. E consagramos a Ti as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Aleluia. É tempo de posicionamento, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à essência, ao lugar pelo qual o Senhor nos chamou e nós não deveríamos ter saído.
Aleluia. Shalom, shalom, mulheres sábias e posicionadas. Você é uma mulher de Deus e nós estamos aqui juntas em um só propósito para desfrutar do tempo do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre servir com discernimento e não por pressão. E o tempo é uma das maiores pressões em que nós estamos sofrendo. No tempo, né? É exatamente dentro do tempo onde nós estamos sofrendo muitas pressões. Shalom, shalom, minha querida Fátima. Deus abençoe poderosamente. Érica, mulher de Deus, todas chegando aqui em nome de Jesus. Vamos que vamos. A referência bíblica de hoje, quando fala de tempo, a nossa mente vai para onde? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Um dos versículos poderosos aqui que fala diretamente sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É muito poderosa essa palavra aqui. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. O capítulo 3 de Eclesiastes fala com muita direção, com muita propriedade sobre isso e fala exatamente para dizer-nos que Deus, ele é soberano, ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós muitas vezes acabamos entrando aí, nos misturando no tempo de Deus, querendo controlar o tempo, querendo fazer gestão do tempo, e com isso a gente faz besteira. Quantas besteiras nós fazemos nessa ideia de que eu vou tomar a direção por falta de clareza, por falta de discernimento espiritual. Por falta de discernimento espiritual, mães, gestantes, atropelam o tempo de Deus e acabam fazendo com que seus filhos nasçam antes do tempo, usando estratégias e ferramentas para controlar. Se há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, por que nós queremos controlar o tempo, hein? Por que nós não somos ensinados de maneira profunda na revelação da palavra para que nós não venhamos fazer nenhuma interferência, tirar as coisas dos nossos filhos antes do tempo, tirar o direito dos nossos filhos ficarem guardados dentro de nós, né? No útero, né? Diretamente. Aí a pressa, aí a gente querer controlar as coisas, fazer tudo, meu Deus. Quando a gente não tem revelação, a gente faz um monte de besteira. Mas o Senhor traz revelação, não é para acusação. Essas revelações que o Senhor tem nos trazido é para arrependimento, é para correção de rota, é para correção do altar. Glória a Deus. E hoje eu quero que você entenda que Deus, ele está chamando você para você parar tudo e você focar. E para isso eu quero te convidar a uma reflexão. Será que você, amada, está servindo com propósito ou você está apenas cedendo à pressão do dia a dia? Ou você está debaixo dessa nuvem de pressão, a pressão do próprio tempo? Tem limite, tem tempo para isso, para aquilo outro. E o tempo deixou de ser para você uma bênção e parou de ser e passou a ser uma pressão espiritual. E essa pressão tem te trazido consequências terríveis. Tem trazido ansiedade, tem trazido depressão, porque você está sendo pressionada pelo tempo passado. Tem te trazido inquietação, insegurança, angústia, porque você não consegue fazer tudo o que você pensa em fazer ao longo do dia. E os espíritos opressores estão se apropriando disso para estarem intervindo por falta de posicionamento no tempo. Então o desafio do dia, o desafio de hoje é para que você venha dizer não, aprenda a dizer não a todo e qualquer tipo de proposta, a todo tipo de pedido que não está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo que pareça uma proposta boa, fuja disso. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você tem noção desse chamado? Então você vai aprender a dizer não a tudo aquilo que vem como proposta. Enquanto Deus ele tem um propósito para a sua vida, o inimigo vai colocar propostas no seu caminho, na sua trajetória, para lhe tirar do propósito. Acorde em relação a isso e tenha discernimento do céu. Em nome de Jesus Cristo. Ore ao Senhor, peça perdão e peça também ajuda para que você venha discernir o tempo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, que nós venhamos discernir o tempo. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vinda aqui
a Josi Mazuda, a Joseni, vocês que têm chegado aqui, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Vamos lá, vamos falar sobre discernimento no servir, né? Discernimento é um filtro. É o filtro do Espírito. Inclusive também ele vem aqui como consequência de você ter o Espírito Santo na sua vida. Se ele é um filtro, é o Espírito Santo que coloca esse discernimento para que venha filtrar aquilo que não convém. E aquilo que não convém tem que ficar fora de você. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem que frutificar. E você tem que, com esses frutos, filtrar aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que não é. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, fala do alimento. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, alimento sólido. Tem pessoas que ficam o tempo todo em papinha. Você já é adulta, então tudo que você está recebendo aqui é alimento sólido. Para quê? Para que você não fique feito criança, para que você tenha sabedoria para discernir da maneira correta tanto o bem quanto o mal. Você precisa entender que discernimento não se trata de opinião. Discernimento se trata de revelação, se trata de clareza. E nós estamos em um tempo profético de discernimento, onde a unção que paira biblicamente nesse tempo é a unção da clareza, do discernimento, da revelação. E você está aqui para você ter novos níveis de revelação. Glória a Deus. Toda vez que nós nos juntamos para estudar a palavra, se não houver revelação do alto, porque existe o conhecimento que eu busco na sabedoria humana, né? Ou seja, pela sabedoria humana, que é para mim, para nós, uma bênção do céu, mas a revelação só pode vir do Espírito Santo. Então eu quero que você veja essas lives como uma revelação do Senhor, da sua palavra revelada para você. Então não é sobre você saber aquilo que parece bom, é sobre você entender o que é a vontade de Deus, você discernir, você ver, essa é a vontade de Deus e ponto. Então, quando você discerne a vontade de Deus, ainda que o inimigo venha para você com milhões e milhões de propostas, você não vai cair nessas propostas. O inimigo ele sempre vai colocar uma proposta melhor, mais atrativa, com a intenção de lhe tirar do centro da vontade de Deus. E se você não tiver discernimento para você ter certeza de que é no centro da vontade de Deus que você está, o que vai acontecer? Então, imagina só, dentro da minha história, o que tem acontecido. O Senhor me deu discernimento. É o tempo de você parar. É o tempo de você focar no propósito que eu tenho para você. Então, o Senhor me chamou para viver segundo a vontade dEle. Eu disse sim. Estou aqui, Senhor. E de repente começam a vir propostas de empregos, propostas para fazer coisas, porque vem tudo mexendo, cutucando, principalmente nas minhas maiores necessidades. E aí eu posso dizer, mas é bênção de Deus. Não é bênção de Deus. Nem tudo que parece que é bênção de verdade. Vem com a aparência de bênção, mas se vai afastar você do propósito do Senhor, é maldição. E é uma fase de teste, você está sendo testada para que você seja aprovada ou não na fase que você está. Então é o seu posicionamento, é o seu discernimento que vai te ajudar a você sair vitoriosa nesse período de tentação. Deus, ele não tenta a ninguém, mas ele permite a tentação, que é para poder te provar. Você precisa entender isso aí em nome de Jesus. Shalom, shalom, minha querida amada irmã Solange, Gi, que chegou também aqui agora. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Rejane, Deus é fiel na vida de vocês em todo o tempo. Ele é bom e poderoso. Então, Deus ele não está nos chamando aqui para que sejamos mulheres ocupadas, mulheres sobrecarregadas. Não. Deus ele só está chamando você para você frutificar. Porque ele diz a você que você faz parte dele. Ele é a árvore e você é o ramo. Então de você é que vai sair o fruto. Agora, se você como ramo não estiver conectada nele, o que vai acontecer? Você não vai frutificar. Não tem possibilidade. Ou seus frutos serão podres, serão resultados vazios. E sempre que nós falamos de serviço, de tempo, sempre a gente vai trazer os exemplos aqui de Marta e Maria,
que está lá escrito em Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42, que inclusive nós estamos, encerramos a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, um livro extremamente direcionado, de muita revelação. No simples, Deus revela muita coisa, e eu espero que você tenha desfrutado desse tempo, que você não tenha dormido e não tenha perdido o time, né? Se perdeu, corre para recuperar enquanto há tempo, porque daqui a pouco o tempo passa e você vai ficar perdida se você não se posicionar. O que era que estava acontecendo? Maria, ela estava servindo, só que ela estava distraída. Enquanto Marta, ou seja, o contrário, gente. Marta, ela estava servindo, mas ela estava distraída. Enquanto Maria, ela discerniu o essencial. E qual era o essencial? Sentar aos pés do Senhor Jesus. Fortalecer a intimidade, o relacionamento com Cristo, ouvir a direção do Senhor. Porque enquanto ela ouvia, a fé dela era vivificada. E esse é o chamado do Senhor para nós. Outro exemplo é o exemplo de Samuel e do sacerdote Eli, que está lá em 1 Samuel capítulo 3, essa história. Então Samuel, ele teve que aprender, ainda desde cedo, a discernir a voz de Deus em meio às vozes familiares, em vez das outras vozes, né, em meio a outras vozes. E por que Samuel ele foi instruído a discernir, mesmo sendo uma criança? Porque ele tinha sobre ele aí uma cobertura espiritual. Primeiro que Samuel, ele foi consagrado. Ele foi exclusivo, ele nasceu para um propósito, para ser consagrado no reino do Senhor, na casa do Senhor, no templo. Samuel, ele cresceu no templo. Ele foi instruído diretamente pelo sacerdote Eli. Então, você vai ver aqui que o sacerdote Eli, ele vai ajudar a Samuel a discernir que é a voz de Deus. O sacerdote Eli, pela sua experiência, ele começa a ensinar Samuel. Quando ele diz, olha, Samuel está vindo várias vezes dizendo que alguém o chamou. Só tem nós dois aqui, não fui eu, então já sei. Foi Deus que chamou. Então, Samuel está dizendo, o sacerdote ali disse para Samuel, ó, quando você ouvir de novo, você fala assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E você vai ouvir, e você vai entender que quem está falando ali não é voz humana, é a voz do Senhor. E Deus, ele trouxe o rolo, desenrolou o rolo perante Samuel e trouxe a revelação daquilo que precisava. E ali se estabelece, né, a unção do profeta sobre a vida de Samuel. Glória a Deus. Como é que você faz para ter discernimento espiritual? Pastora, como é que eu faço para desenvolver discernimento espiritual? Tem gente que está querendo ter discernimento espiritual, que está querendo ter mudança e transformação na sua vida, mas ela não quer sair da zona de conforto. Ela quer continuar uma vidinha medíocre, no sentido espiritual mesmo, sabe? De apenas entrar em um ciclo de rotina, de religiosidade, mas que não faz uma diferença. Eu vou trazer para você aqui um passo a passo para você desenvolver discernimento espiritual. E o primeiro passo, você vai ficar chocada. Que primeiro passo é esse, menina, que você vai dar? Ore. Oração é o primeiro passo. Antes de você aceitar qualquer convite, qualquer tarefa, ore. Não diga sim com pressa. Se você precisa dizer sim de imediato, já olha ali e veja, tem alguma coisa errada. Deus, ele não é apressado. Deus, ele vai sempre preparando o seu coração. E ele vai fazendo com que as coisas vão se encaixando. Você tem que ser sensível, perceber os movimentos ao redor. Então, se você não fica sensível à voz do Senhor, não percebe, não é uma observadora, você vai ser facilmente tragada por tantas e tantas promessas vazias, por tantas propostas que não tem nada a ver com a voz do Senhor. E aí é onde você pode cair. Então, não diga sim apressadamente. Primeiro, vá para a oração, vá perguntar ao Senhor, Senhor, isso vem de ti? Ah, mas é uma proposta muito boa. Eu estou precisando muito. Veio do Senhor? A menos que você já está orando e você já está dizendo ao Senhor, e o Senhor quando trouxe, você já orou antecipado, então Deus trouxe a resposta. Mas ainda assim, a Bíblia diz, provai, fazei prova, teste, para ver se realmente os Espíritos são de Deus. O Espírito que está vindo ali vem do Espírito, faz parte dos Espíritos de Deus. Você sabe que
que quando a gente fala do Espírito Santo, mas existem os espíritos que vêm de Deus, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação. Então, olha, faça o teste para ver se esses espíritos vêm de Deus ou são espíritos enganadores, que têm aparência de luz, mas que na verdade são trevas, tá? Porque o inimigo, ele é assim, ele se transfigura parecendo ser luz, mas ele já perdeu a luz há muito tempo. Eita glória. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente que fala muito, a voz, uma hora dá, né? Uns bugzinhos. Primeiro passo, ore antes de aceitar qualquer convite ou qualquer tarefa. Segundo passo, esteja sensível à paz de Deus. Como é isso, pastora? Primeiro, entenda. O que vem de Deus não vai te gerar confusão. Veio de Deus, não vai gerar confusão. Se está gerando confusão, às vezes é até algo de Deus, mas o inimigo está manipulando ali. Você precisa se posicionar para você expulsar. Porque acaba que nesse processo de manipulação, contaminando aquilo que é de Deus. Por quê? Porque você está com porta aberta, porta de legalidade. Você não está sensível à paz de Deus. Então você está sendo consumida pela ansiedade, pela inquietação. E a Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Tá um caos do lado de fora, mas se dentro de você está organizada, pode estar acontecendo o que for, mesmo que você tenha cometido erros e erros e erros, quando você estava desorganizada, quando você ajusta e começa a alinhar a sua vida, o caos do lado de fora não vai te atingir. A paz de Deus é uma espécie de blindagem à sua alma e você fica na dispensação, na sensibilidade do Senhor. Então esteja sensível à paz de Deus. Se o que você está vivendo, você não sente paz no seu coração, não dê um passo sequer sem a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando você ora, você vai saber também discernir se aquela paz vem de Deus ou se é uma inquietação, ele dizendo a você, não entre nisso, porque o Espírito Santo te revela. Você já viu que o Espírito Santo, ele fala conosco nas mínimas coisas? E quantas vezes que nós tomamos na cara, às vezes em situações corriqueiras do dia a dia. Ontem eu fiquei refletindo sobre isso. Ontem à tarde eu fiz um atendimento e encerrou o atendimento, eu já saí em cima da hora para buscar minha filha na escola. E quando eu saí, eu nem olhei para o céu para ver nem nada, já saí direto para buscar ela. E quando eu saí assim, na rua mesmo, que eu olhei para o céu e disse, meu Deus do céu, tá fechado o tempo. Mas quando eu tava na porta para abrir a porta, aí algo me disse assim, ó, leva a sombrinha. Mas eu disse, não, tô com muita pressa, não vou voltar, não vai chover. E vai ser rápido, eu vou rapidinho. Minhas amadas, quantas vezes acontece coisas simples, Deus nos provando, porque Ele está conosco o tempo todo. E eu saí, quando eu desci, que eu olhei, o céu estava meio assim, tá, vai chover. Tá com cara de que vai chover. Eu comecei a orar, pedir ao Senhor, deixa essa chuva cair não, Senhor. Oh, meu Deus. E como a gente vai orar ali e tal e tal. Aí Deus disse assim, não, eu queria te dar livramento, era de outra forma. Eu disse para você buscar a sombrinha, você não quis. Você estava dentro de casa ainda, então eu ainda fiquei naquela guerra comigo. E onde eu estava pertinho, eu poderia voltar. Muito bem, para pegar a sombrinha. Mas eu insisti, não vou perder mais tempo, não vou e tal. Então, antes de eu atravessar a rua para poder aprumar no caminho que eu deveria ir, começa a cair os pingos. E o que aconteceu? Eu já estava atrasada. Aconteceu que a chuva caiu. E ela caiu, era no tempo dela de cair, porque Deus, ele não ia deixar fazer parar o tempo dele por causa de um capricho meu, desde quando ele me falou, e ele me tocou no coração para eu fazer aquilo, para eu voltar e pegar a proteção, a sombrinha, e a chuva caiu com gosto. E eu me atrasei e foi, né? E eu fiquei refletindo. Quantas vezes Deus, ele fala coisas simples. Olha, essas coisinhas assim simples que acontecem, gente, são treinos. São processos de treinamento que Deus vai nos fazendo. Para quê? Para que nós venhamos estar sensíveis e aprender a ouvir a voz dele quando se trata de coisas mais desafiadoras. Porque você pode dizer assim, mas é uma coisa simples. Mas é uma coisa simples que Deus está te treinando.
É por isso que o jejum, ele entra como uma espécie de treinamento, como uma espécie de disciplina, para você disciplinar o seu corpo, para que o seu corpo aprenda a ouvir a voz certa, para que você possa dominar, governar sobre as suas vontades. É por isso que nós jejuamos. As pessoas pensam que jejuam para barganhar coisa com Deus, para obrigar Deus a fazer as coisas. Deus não vai mudar a vontade dele por causa de você não, minha querida. O meu jejum não vai mudar a vontade de Deus, mas nunca. O meu jejum, ele vai me mudar. O jejum serve para isso, para mudar a mim, porque Deus não precisa de mudança não. Deus, ele é. Eu é que preciso dele, eu é que preciso de mudança. Então, nas mínimas coisas, você precisa atentar. Deus vai dando acontecimentos no nosso dia a dia para nos ensinar, para nos falar quantas vezes nós já caímos em emboscadas, porque aqui eu estou contando de uma coisa simples, mas quantas vezes muitas vezes ciladas financeiras, relacionamentos, que Deus deu ali, abriu uma portinha de discernimento, falou, cutucou, mas a gente não prestou atenção achando que isso é coisa da nossa cabeça, que isso é aquilo outro. Pelo amor de Deus, nós precisamos estar sensíveis à paz de Deus. Eu não senti paz no meu coração porque eu achei vai chover, porque eu senti que ia, mas eu insisti. É uma coisa simples, mas que poderia ser outra coisa. Poderia ser outra coisa que trouxesse consequências maiores. Vamos refletir e vamos perceber o falar de Deus nas mínimas coisas. Porque a nossa vida com Deus é uma vida de treinamento para onde Ele quer nos colocar. E se você não se permite ser treinada no simples, me perdoe, mas a palavra diz que se você não é fiel no simples, Ele não vai te colocar no muito. Se você diz, Deus, eu quero ser usada na revelação. Aí Deus faz uma coisa dessa com você, te treina, te testa desse jeito. E você não ouve a direção, acha que você tem que fazer do seu jeito. Como é que Deus ele vai te entregar grandes rolos para você trazer revelação da palavra, para poder você ser usada no Espírito, no dom da revelação? Não vai, porque não foi fiel, não passou no teste, né? Em outras palavras, é isso aqui. Então, primeiro ponto, antes de você aceitar qualquer convite, ore para você desenvolver seu discernimento espiritual, tá? Segundo, esteja sensível à voz de Deus. Terceiro ponto, conheça a palavra. Sem a Bíblia não existe discernimento. A Bíblia já é taxativa em dizer: o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então é a palavra de Deus que vai revelar o que é alma e o que é espírito. É a palavra que vai entrar como uma espada cortante, espada afiada de 2 gumes, e vai virar, no que vira, vai fazer a divisão entre aquilo que é a sua alma, as características da sua alma, as dores da sua alma, cortando, tirando, desapegando a sua alma de espíritos que não vêm de Deus. É a palavra, é ela que vai separar você. Então você precisa comer a palavra, ler a Bíblia. Em outras palavras, eu vou dizer isso para você: leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes você puder, o máximo. Enxerte Bíblia na sua cabeça todo dia. Bíblia cantada, Bíblia falada, Bíblia lida, Bíblia pregada, é Bíblia. Você precisa se alimentar disso, em nome de Jesus. Você precisa transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Somente ela tem o poder de tirar a sua alma de ligações, de conexões de espíritos malignos, de espíritos humanos, de espíritos, de ligações de alma. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E atrelado à oração, atrelado ao jejum, à sensibilidade, à paz que excede todo entendimento, você vai avançar de uma maneira sobrenatural. Eu estou te dando aqui um passo a passo de como você faz para ter discernimento espiritual. Tem pessoa que diz: eu não consigo discernir. É porque está sendo falha no treinamento. Não está sendo disciplinada da maneira correta. E eu estou aqui para trazer a vara da disciplina para você, tá? Essa vara da disciplina que nós lemos hoje em Provérbios, lá em Provérbios 23, que é o nosso capítulo de estudo hoje do livro de Provérbios. A vara da disciplina, a disciplina é você ser constante, fazendo aquilo que você sabe que tem de ser feito com vontade ou não. Então, eu gero a disciplina a partir de uma constância.
E você está sendo treinada para ser disciplinada. Se você não está entrando pela linha da disciplina, é porque você não está fazendo a sua parte. Se você fizer a sua parte, você vai sendo disciplinada, forjada, dia após dia. Então o terceiro ponto é você conhecer a palavra. Agora, para você desenvolver o discernimento espiritual, você já orou, você já está sensível à paz de Deus, você conhece a palavra, você lê a palavra todos os dias. Agora o quarto ponto, observe os frutos. Porque pelos frutos você vai conhecer a qualidade da árvore, você vai conhecer a qualidade da terra, o alimento que você está comendo. Você vai descobrir, né, os frutos vai ser de acordo com o alimento que você está comendo. Então, o que é que as tarefas, as pessoas, o que você tem feito, tem gerado na sua vida? O seu tempo, o seu investimento tem gerado o quê? Aquilo onde você tem investido o seu tempo tem gerado o quê na sua vida? Observe os frutos. As áreas da sua vida, elas têm frutificado de qual maneira? De maneira apodrecida ou de maneira plena? Então é sobre isso aí, porque faltou discernimento. Hoje nós estamos tendo trabalho em corrigir áreas da nossa vida, que nós cometemos muitos erros, que Deus falou conosco, falou sim, porque ele não é mentiroso, e ele disse que não acontece coisa nenhuma sem que antes ele revele aos seus profetas. Nós somos os profetas desta geração. Eu estou falando aqui já de palavras proféticas, não estou falando de profeta de ofício, de ministério. Eu estou falando de profeta que ouve Deus. Nós somos profetas, o Senhor, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje o Senhor revela-se para nós em sonhos. Deus, ele falou com você em sonhos, ele falou em uma palavra revelada, em uma palavra de conhecimento. Ele usou seus profetas com dom de profecia, profetizou, deu direção, e aí você não fez. Eu estou dizendo você, mas eu me incluo nisso também. Porque os resultados que eu e você temos hoje são simplesmente o fruto do nosso plantio, é a consequência do que nós fizemos, dos nossos erros, dos nossos acertos. Então olhe para os seus frutos, mas não olhe para eles para você ficar se autocomiserando não, sabe? Ai meu Deus, eu sou um zero à esquerda, eu sou uma mulher isso, eu sou burra, eu só não sei o que. Não é para isso não, é para você fazer uma análise. É para você fazer, sabe, uma checagem de onde você errou e corrigir a rota. O Senhor está chamando para correção de rota. Deus está me chamando nisso faz um tempo que Deus está dizendo, ponha em ordem a sua casa. E eu preciso me levantar aqui como voz profética para dizer para você também, põe em ordem a sua casa. Porque senão você vai morrer. Senão sua vida financeira vai morrer, seu casamento vai morrer, a sua vida maternal vai morrer, sua vida sexual vai morrer, porque você não está com a sua casa em ordem. E colocar a casa em ordem precisa ter a palavra de Deus no centro. Jesus, o Espírito Santo precisa ser o centro da sua vida. Não é apenas você aceitar Jesus não e ficar indo para a igreja, se matando, fazendo um monte de coisa, achando que com isso você vai barganhar algo com Deus, que você vai receber algo de Deus por causa das suas orações, dos seus jejuns. Não! É do seu discernimento, é da sua intimidade. Só consegue discernir a voz de Deus, só consegue ter discernimento espiritual quem investe em intimidade com Ele, quem busca Ele com profundidade. Não é uma busca superficial. Tô vendo muita gente superficial e eu não quero ser assim. Eu já fui superficial, não quero mais. Uma vez que você mergulha na presença, você não quer mais ficar presa na porta, só admirando a porta. Jesus é a porta, eu entrei por Jesus e fico ali admirada e não avanço no conhecimento de Cristo, da revelação de quem Cristo é. Então observe os frutos. Está condizente com a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que você esteja vivendo essa situação no seu casamento? Será que é a vontade de Deus que você esteja vivendo essa situação financeira? Será que é a vontade de Deus que você esteja doente com sua saúde o tempo todo aí, crise mais crise? Será que é a vontade de Deus que você esteja mergulhada na depressão, na ansiedade, no pânico? Será que é a vontade de Deus que você esteja aprisionada em tantos cativeiros que a sua alma está? Lógico que não. Se você entrou dentro de um cativeiro, não foi o Senhor que te colocou. O Senhor pode ter permitido por causa do fruto, por causa do resultado do seu plantio.
Esse cativeiro pode ser exatamente isso. Esse cativeiro é a falta do conhecimento que você não teve. Agora eu estou trazendo conhecimento para você, para dizer: ei, você que está presa nesse cativeiro, saia daí em nome de Jesus, porque o Senhor vai me tirando de cativeiros na minha vida para eu proclamar a liberdade, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para estar aqui revelando essa verdade para você. Então aceite você ou não. Essa é a palavra que o Senhor tem para o seu coração. E por fim você vai pedir sabedoria. Pedir. Eu quero ser sábia. Peça. Ore por isso. Peça a Deus todos os dias. Peça sabedoria ao Senhor nas mínimas coisas pelas quais você vai precisar resolver. Peça sabedoria nas mínimas coisas. Faça esse teste. Peça sabedoria ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele dá a todos que pede. Agora, ele não vai dar sabedoria para quem ele vê que não está disposto a ouvir ele em mínimas coisas. Ele não vai dar. Ele não vai dar, porque ele mesmo diz na sua palavra que a sabedoria é um tesouro escondido. E quem quer tem que buscar, de forma específica, intencional. Quando ele vai vendo o seu movimento de desejo, de fome, de vontade, aí ele vai liberando da sua sabedoria aos poucos sobre mim e sobre você. Então, recapitulando aqui, passo a passo, como desenvolver discernimento espiritual. Primeiro passo, ore antes de aceitar qualquer tipo de convite ou tarefa. Segundo passo, esteja sensível à paz que vem de Deus. Terceiro passo, conheça a palavra de Deus. Quarto passo, observe os frutos. Quinto passo, peça sabedoria. 5 passos simples para você ter discernimento e nunca mais perecer por falta dele. E agora eu quero falar aqui sobre algo que é muito forte. Dificuldade de dizer não. Nós temos muito essa dificuldade. Mas o Senhor, Ele está o tempo todo falando aqui para nós. Nesse período, nesse mês, Deus está falando. Existe prejuízo terrível, trágico. Consequências duradouras para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência, por causa da sua dificuldade de dizer não. Quantos nãos que você poderia ter dito e você não disse, e por causa disso hoje as gerações que veio depois de você sofrem consequências porque você não soube dizer não para algo. Então faça essa reflexão aí. Mulheres que dizem sim para tudo, geralmente elas estão dizendo não para si mesmas. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Você está dizendo não para a sua casa, para a sua família. Você está dizendo não para o seu relacionamento, para a sua intimidade com Deus. Você está dizendo não para o próprio Deus. E como que você vai ter uma vida fluente se você colocar uma barreira, um não entre você e Deus? Então dizer sim sem discernimento vai prejudicar a sua saúde emocional, vai causar exaustão, ansiedade. E eu já contei aqui alguns testemunhos meus e você sabe muito bem. Então, quando você diz sim para tudo, sem discernimento, você vai comprometer também a sua vida espiritual, porque você vai perder, você vai deixar, você vai fazer uma troca. O seu tempo com Deus você vai ficar sem, porque você está dizendo sim para algo que não é para você colocar no seu tempo, no tempo ali entre você e Deus. Então o Espírito Santo ele vai te discernir essa palavra no seu coração e encaixar exatamente na sua necessidade. Eu declaro isso em nome de Jesus. Dizer sim sem discernimento espiritual vai enfraquecer o casamento, vai enfraquecer a família, ou seja, vai causar desconexão. Por que tantos casais desconectados? Por que tantas famílias destruídas? Por que tantos filhos que estão em casa, mas parece apenas que são hóspedes? Não tem relacionamento entre pais e filhos. Porque muitas vezes o pai, a mãe está dizendo sim sem discernir. Sim para outras coisas. Está dizendo sim para hora extra. E está comendo, roubando aquele tempo que era da família. Então tudo isso tem que ser refletido. E que o Espírito Santo fale melhor ao meu e ao seu coração. Dizer sim também vai trazer uma espécie de estagnação na sua vida profissional e na sua vida ministerial. Você vai ficar completamente sem direção. Olha só. Então você tem que se posicionar.
Entenda que todo sim fora do propósito é um não para o destino que Deus tem para a sua vida. Deus, ele já tem um destino, e todo sim que você está dando para outras coisas, você está dizendo não para Deus. E vai ter consequência. Vai ter consequência. E não é aquela questão de dizer que essa consequência aqui é uma praga que eu estou jogando. A consequência é exatamente plantar e colher, um princípio bíblico. Deus, ele é justo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então entenda, a justiça de Deus vai ser aplicada exatamente de acordo com o que você plantar. Em nome de Jesus. Olha a irmã Solange falando, desde outubro, mudei meu posicionamento, não estou agradando. E quando a gente começa a desagradar as pessoas, isso significa dizer que nós estamos agradando a Deus. Olha. As pessoas que ficam só nessa aí de agradar. Ah, meu Deus, é uma cilada. E eu já fui vítima, já fui escrava desse processo de agradar pessoas. E muitas consequências eu tenho até hoje na minha vida por causa disso. Então eu quero ensinar você, para você usar o seu tempo para o propósito de Deus. Então lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, vai nos lembrar exatamente isso, que tudo tem o seu tempo determinado. Então quando você diz sim para o que Deus quer, exige também você dizer não, é uma questão de escolha. Você vai precisar dizer não para outras coisas. Você vai precisar dizer não para convites sociais que vão drenar sua energia. Então quando você diz sim para Deus, você diz não para isso. Você vai dizer não para ministérios que não tem a ver com o seu chamado. Só porque alguém quer te entregar um cargo, não quer dizer que você tem que aceitar aquele cargo. Porque se você não aceitar, você vai ser desobediente. Não quer dizer isso. Nós fomos ensinados dentro desse padrão de religiosidade, de opressão. E dentro disso aí, nós ficamos sobrecarregadas dentro da igreja, fazendo um monte de coisa, quando na verdade o Senhor não nos direcionou para fazer aquilo ali. Então, lógico que não é generalizando, você tem que entender e ter discernimento do Senhor. Eu estou falando sobre isso aqui. Quando você diz sim para o propósito de Deus na sua vida, você vai ter que dizer não para atividades que vão alimentar, que alimentam o ego, que não alimentam o espírito. Você tem que fazer uma escolha. Eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Eu tenho um conselho para você. Escolhe a vida, escolhe o caminho da bênção. Mas é você que escolhe. Eu tenho um conselho, mas eu tô te mostrando que o caminho da bênção é melhor. Mas, afinal de contas, qual vai ser a sua decisão? A vida ou a morte? Quando você diz sim para Deus, você vai dizer não. Obrigatoriamente você tem que dizer não para as redes sociais sem propósito, conversas inúteis, comparações, lugares, ambientes que não convêm. Ambientes que você andava que não combina com o sim que você diz para Deus. Então você tem que dizer não para aquele lugar aonde você sabe que aquele lugar vai começar a influenciar você na sua escolha. Então seja intencional em nome de Jesus. Saiba que você não é chamada para estar em todos os lugares. Não. Se fosse assim, você seria onisciente, onipresente. Quer dizer, né? Onipresente é a palavra certa. Se você fosse chamada para estar em todos os lugares, você seria onipresente. Você é chamada para você estar no centro da vontade de Deus. Nele, dentro dele. E aí eu convido você para você começar a treinar isso. A dizer sim ao serviço do Senhor com propósito. Tá? Então, o que é que Deus te chamou para fazer? Qual é a causa que Ele confiou a você? Então, quando você entende isso aqui e você diz sim ao Senhor, sim ao serviço, não, eu vou fazer isso aqui porque existe um propósito, faz sentido eu fazer isso aqui, então eu vou fazer. Eu não vou fazer para agradar A e B, não vou fazer para agradar pastor, para agradar marido, para agradar filho, não. Eu vou fazer para agradar a Deus, porque eu entendo que Ele é o Senhor e Ele está nesse propósito aqui. Então, pense sobre isso aí e diga sim ao serviço com propósito. Então, quando você serve por pressão, você se esgota, você se sobrecarrega. E o tempo tem esse poder, até porque existe um principado, uma potestade, não é nem principado, é potestade. Há uma potência de poder no ar, ou seja, príncipes malignos oprimem o tempo e ele manipula o tempo.
O mundo jaz no maligno e o tempo está manipulado. O calendário é manipulado. Os dias da semana têm tronos de regências malignas sobre cada um desses dias para trazer opressão, para que você não viva o chamado de Deus, o propósito de Deus, para que você não se conecte com Deus. E se você não acordar para essa realidade, você vai sendo sucumbida, sufocada. O tempo vai te engolindo. E o que é que vai acontecer? Morte, destruição, por falta de posicionamento. Então se oponha. Deus, ele é o Senhor do tempo, mas ele precisa encontrar em você autoridade para poder você representá-lo. É em você que o Senhor confia. Deus, ele colocou fé em você. Deus, ele tem tanta fé que ele acredita em você. Então você também tem que acreditar em você. Se Deus confia em você, quem é você para não acreditar que você é capaz? Quem é você para não acreditar? Quem é você para ficar ouvindo a voz do inimigo que está sufocando você, oprimindo você de todas as formas? Então, não sirva por pressão. Não aceite ser sucumbida pelo tempo. Faça renúncias. Faça renúncias. Faça renúncia. Renunciar dói muito, porque você vai ter que renunciar ao seu próprio ego, à sua própria vontade, aos seus próprios prazeres. Mas olha, o resultado, você vai ver, são frutos permanentes. Glória a Deus. Então, quando uma pessoa ela serve ao Senhor por propósito, há uma frutificação. Mesmo cansada fisicamente, você tem paz, você vê sentido, você vê direção naquilo que você está fazendo. Quando você está dentro do chamado, dentro do propósito de Deus. E essa é a mensagem de Deus que eu tenho para o seu coração hoje. E eu quero aqui aproveitar para fortalecer você, para chamar você para estar no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus para o seu casamento. Dia 31 de maio eu estarei fazendo uma masterclass de restauração conjugal. Pastor, o que é uma masterclass? Um nome chique, gente. A masterclass é uma aula. É uma aula direcionada, é uma aula específica, é uma aula exclusiva para mulheres que querem subir de nível. Porque aqui, por exemplo, eu estou aqui nessa live, entra várias pessoas. Quando termina a live, o Instagram me dá lá a estimativa de quantas pessoas passou por aqui. Quantas pessoas só olhou e passou direto. Porque são às vezes pessoas que estão na internet, que estão no Instagram sem propósito. Entra e quando vê o que é não se interessa e sai. E tá tudo bem, não é para todo mundo mesmo não. Essa mensagem só é para quem vem. Aí tem aquelas que entram e dizem, deixa eu ouvir isso aqui é legal. Tá, mas só quer ficar no legal, não quer aprofundar. Uma masterclass, quando eu convido as mulheres para vir para uma masterclass, para uma mentoria, eu tô dizendo, ei, eu tô chamando você que é uma escolhida, você que já detectou que tem propósito de Deus, venha subir de nível. Aí você tem que vir, e aí você tem que vir de acordo, inclusive embaixo de uma palavra de bênção, de autoridade do Senhor, conforme o Senhor nos trouxe lá em Provérbios 23. Olha, invista tudo o que você tem na sabedoria. Invista tudo o que você tem na sua restauração. Você quer fazer um grande investimento? Invista primeiro na sua transformação. Tem gente que quando recebe algum valor, alguma coisa assim, né, de herança ou de alguma coisa, vai querer logo fazer investimento, vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, vou comprar um bem material que vai ser consumido pela traça. Só que o templo do Espírito não é tratado. Não investe no seu crescimento, no seu conhecimento. Não faz uma mentoria, não quer entrar e não sabendo o que, né? Quando a pessoa não faz, ela não investe o conhecimento, ela pode até investir financeiramente em recursos materiais, mas logo vai perder. Logo pode ficar ali travado. Por quê? Porque o principal ela não teve. E quando você tem o conhecimento, a sabedoria, você pode muito bem multiplicar. E Deus ele vai te abençoar e vai fazer você ter tantos terrenos quanto você queira, quantas casas você queira, se esse é o propósito de Deus. Então foque naquilo que é valor eterno. O maior investimento que você pode fazer é em você mesma. Esse é o maior investimento que você pode fazer. Invista quanto for necessário, quanto que você puder. E eu chamo você para poder você investir no seu casamento. Gente, R$47 é o investimento que você vai fazer nessa masterclass. Se você quiser pagar no cartão, você vai pagar um pouquinho mais caro, R$57. Quem não consegue, né? Consegue. É capaz, é possível sim. É possível sim.
Então, dia 31/5, das 14 horas às 17 horas, vai ser ao vivo pelo Meet. Então, eu quero que você entenda que esse é um chamado para que você venha aprender na prática a vencer batalhas espirituais no seu casamento, a quebrar toda a estagnação emocional, sexual, espiritual e restaurar o propósito de Deus dentro do seu lar. Tem alguns bônus aqui para você. Após a Masterclass, logo a partir do dia 1º de junho, nós estaremos entrando numa campanha poderosa de 40 dias de jejum e oração pela restauração do seu casamento. Ô glória, olha a Fátima falando, hoje estamos fazendo 45 anos de casamento, gente. E deixa eu falar para você, Fátima é uma das pessoas que já se inscreveu. 45 anos de casamento, pode dizer o quê? Ah, mas eu já tenho experiência de sobra. Mas ó, uma das pessoas que já investiu. Olha quanto é poderoso isso aqui. Por quê? Porque ainda tem sede de conhecimento, ainda tem sede. E quanto mais a gente cresce no casamento, há assim uma tentativa do inimigo destruir. Mas ele cai por terra quando nós investimos. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Minha amada Fátima, em nome de Jesus, eu declaro mais sabedoria do céu. Eu declaro prosperidade em nome de Jesus sobre o seu casamento. Prosperidade, a shalom do eterno, paz completa em tudo, em nome de Jesus. Então vocês vão ter esses bônus, 40 dias de oração e jejum, todos os dias, né? 40 dias seguidos. Você vai ter devocional com desafios. Tudo isso em PDF, para você imprimir, para você acompanhar, você fazer como você quiser. Você vai ter PDFs com orações, com quadros estratégicos de oração pelo seu marido, pelo seu casamento. Você vai ter a gravação da aula, você vai ter a gravação dos 40 dias de jejum e de oração, né, do que vai acontecer nos encontros online. Então você vai ter tudo isso aí, gente. Mas a aula, né, e a gravação da aula por apenas R$ 47,00. Então, se você sente que a sua vida conjugal ela está parada, está fria, está desconectada, está faltando algo, então você já até talvez tentou de tudo e não sabe por onde começar. Pronto, esse aqui é um passo para poder você entrar, uma porta que o Senhor te deu para você entrar. Essa é a sua hora. Mas aí o inimigo vai colocar na sua cabeça e vai dizer: eu não tenho dinheiro. Tem. A verdade é que nós temos, só que nós canalizamos o dinheiro da maneira errada e aí o fluxo ficou travado. Mas o Senhor está nos trazendo nesse tempo para desbloquear, para causar uma disruptura poderosa e profunda nesse canal que vai fluir em nome de Jesus. Todas as pedras, todos os bloqueios que estão impedindo o seu fluir financeiro vai começar a fluir quando você começar a se posicionar e investir na sua sabedoria, inclusive desbloqueia, porque quanto mais sábia você fica, mais você aprende e mais você faz. Você prioriza o reino e você avança em nome de Jesus Cristo. Haja com fé, tome de volta a autoridade que o inimigo ainda insiste em dizer que é dele. Jesus ele já veio, já tomou de volta a autoridade e o inimigo fica dizendo que você não tem, que você não pode. Você pode sim, você pode, você é capaz. Creia nisso em nome de Jesus. Tem diversas formas de você levantar os recursos e aí o Espírito de Deus ele vai te dando discernimento em nome de Jesus. Deus ele quer restaurar não apenas o seu casamento, ele quer restaurar você. Porque você restaurada, você vai avançar em nome de Jesus de forma extraordinária. Amém, amadas? Glória a Deus, 44 anos, amém. Não mudou tanta coisa, né? Um ano a menos que Fátima está aqui corrigindo. Deus é fiel. Glória a Jesus. Amém, amada? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. E eu quero incentivar você a investir. Invista tempo com o Senhor. Ah, mas eu não tenho vontade. É por isso que você tem que andar junto com pessoas que estão seguindo o mesmo propósito, pessoas que estão com a mesma chama queimando no coração. Se você, tá dentro de um grupo e aí diz, não tenho vontade de orar, gente, abre a boca e pede ajuda. Pede ajuda porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, em nome de Jesus, nós vamos romper. Mas a gente não tem espírito de adivinhação não, tá? Pastor não tem espírito de adivinhação. Se for espírito de adivinhação, o Espírito Santo já passou, foi longe. Então, fale, conte sua história, peça ajuda. Seja humilde,
de pedir ajuda. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para finalizarmos a live. E que o Espírito Santo ministre melhor ao meu e ao seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigada, Deus eterno, em nome de Jesus. Nós entramos em Tua presença, Espírito Santo de Deus, declarando, Senhor, o Teu amor sobre nós. Obrigada, Pai, por mais esse momento, Senhor, por este momento precioso, Senhor, em que nós nesta manhã, Pai querido, nos despertamos, meu Pai, nós estamos aqui. Uma manhã, Senhor, de alinhamento pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos agora a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que estão presentes aqui comigo nesta live. Eu coloco nas Tuas mãos também aquelas que chegaram, Senhor, depois na gravação e que estão agora também, Senhor, acompanhando esta oração, mas não estão ao vivo. Essas mulheres, Senhor amado, estão em outro horário, mas a unção é a mesma, o Espírito é o mesmo e a revelação é a mesma, e eu creio e profetizo em nome de Jesus que esta mulher recebe uma porção dobrada do céu, porque ela chegou no lugar certo, ela chegou no lugar da bênção. Em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito venha agora, Senhor, sobre cada mulher com poder, com discernimento, com autoridade, com direção do céu. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora pedindo ao Senhor que o Senhor venha cercar-nos com Tuas muralhas de fogo, liberando os Teus anjos agora, Senhor. Em nome de Jesus, manda os Teus anjos, Senhor. Manda os Teus anjos a nosso serviço, Pai, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, nesse campo de batalha nós saiamos, Pai querido, vencedoras, protegidas debaixo das Tuas asas, meu Senhor. Ó Deus, o nosso pecado tem nos afastado de Ti, Senhor, mas também o arrependimento, Senhor amado, pelo qual foi provocado pelo Teu Espírito, tem nos trazido de volta ao lugar secreto, ao centro da Tua vontade. E aqui nós estamos, Pai Santo, já para pedir perdão ao Senhor, porque, Pai querido, ó Deus, a situação, ó Deus, que nós estamos é por causa dos pecados que nós cometemos, Senhor. Deus, e nós precisamos ter consciência disso. Espírito Santo, nós queremos orar, pedindo ao Senhor para que o Senhor gere a consciência, Senhor, porque talvez nós não temos ainda certeza, não tenhamos consciência, Senhor Jesus, daquilo que está acontecendo, meu Deus, mas no Teu nome, Senhor, através da oração, eu oro agora pedindo a Ti, meu Pai, que o Senhor venha trazer interferências, meu Pai, interfira, Senhor Jesus, sobre todo espírito opressor, sobre todo espírito de orgulho, todo espírito, meu Pai amado, de egoísmo, Senhor, tudo que não vem do Senhor, tudo que impede o arrependimento ser gerado, em nome de Jesus Cristo, seja bloqueado agora, todo espírito maligno que está tentando paralisar essa mulher, para que esta mulher não avance em arrependimento. Em nome de Jesus, nós queremos confessar os nossos pecados, Pai, como mulheres, como esposas, como mães, como filhas, meu Senhor. Ó Deus, como filhas Tuas, Pai, nós queremos confessar os nossos pecados, as nossas negligências, a nossa ignorância, a arrogância, a desobediência, Senhor, nas mínimas coisas. Nós queremos confessar diante do Senhor nesta hora e Te pedir misericórdia, Senhor. Nos purifica de todo pecado. Vem lavar-nos, ó Deus, com Teu sangue, Jesus Cristo. Vem nos lavar, Pai, no profundo da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes nós não estamos tendo discernimento, Senhor, porque a nossa visão está toda distorcida, Senhor, por causa da contaminação da nossa alma, Senhor. Meu Deus, as janelas da nossa alma, Senhor amado, ó Deus, estão completamente manchadas, Senhor, sujas, meu Senhor, fechadas, Deus, ó Pai, tomadas pelas trevas, tomadas pela escuridão, e nós não temos como avançar, Senhor, na Tua luz, Senhor, se nós escolhermos continuar nas trevas. Nós não queremos continuar neste quarto escuro, Senhor, onde nós não conseguimos ver nada, mesmo quando nós tentamos abrir a janela da vida, Senhor, tudo que nós olhamos, Senhor, ó Deus, é trevas. Nós não queremos mais esse ambiente. Nós rejeitamos e renunciamos à ignorância, rejeitamos e renunciamos em nome de Jesus o orgulho, a soberba, o ego. Nós rejeitamos em nome de Jesus e nós pedimos socorro, Deus. Nos socorre, Senhor, nos tira deste lugar escuro, nos tira, Senhor, e vem trazer, Pai amado, clareza nesse tempo profético sobre nós. Traz clareza, traz a Tua luz, a luz da Tua verdade que liberta, o conhecimento que vai abrir as portas, Senhor, para a revelação da verdade. Em nome de Jesus, eu oro agora para que todas as mulheres que estão aqui comigo sejam tocadas nos seus olhos espirituais, que os olhos do discernimento espiritual sejam abertos, para que elas venham servir a Ti, Pai querido, com clareza daquilo que elas estão fazendo, Pai, conectadas ao Teu propósito, meu Senhor, sem pressão, Pai, que todo jugo de religiosidade, todo jugo de obrigação
obrigação que não vem de ti, todo o ativismo, todo o propósito fora, Senhor Jesus, da tua vontade, meu Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai derramando agora, Senhor, sobre cada mulher aqui a sabedoria que vem do alto, Pai, para que ela saiba, Pai Santo, o tempo de todas as coisas, assim como diz a tua palavra. Deus vai declarando agora sobre ela, Pai amado, as tuas palavras no coração, para que ela seja, Pai, energizada, Senhor, para que ela seja espiritualizada por ti, meu Senhor, para que ela seja, Pai amado, levantada com poder e autoridade, para que ela venha discernir o tempo de agir, o tempo de calar, o tempo de falar, o tempo de plantar e o tempo de colher, todos os tempos, meu Senhor. Conduz ela, Pai amado, nas estações do teu tempo e direciona ela, Senhor Jesus, para o centro da tua vontade, meu Deus. Mas primeiro é preciso, Senhor, tirar as escamas dos olhos dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a esperar em ti, a confiar no teu favor, conforme a tua vontade. Nos ensina a vivermos, ó Deus, de acordo com a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Pai. Em nome de Jesus, nos dá discernimento. Nós rogamos, Senhor, abre os nossos olhos, meu Senhor, para que nós possamos ver além do natural, Senhor. Deus, não deixa, Senhor, que nós venhamos nos mover por aparência, por emoção, por opinião de homens, Pai, mas que nós venhamos aprender a reconhecer, ouvir, reconhecer a tua voz, Senhor, a tua paz e a tua direção, conforme nós aprendemos aqui, Senhor, ó Deus, nesta live. Deus, nós queremos ser como Maria, que escolheu a melhor parte, Senhor. Nós rejeitamos o espírito que atuava sobre Marta, que vivia ansiosa e distraída. Nós aprendemos com ela, Senhor, e nós não seremos como ela, porque nós estamos escolhendo estar aos seus pés, para que o Senhor venha nos tratar de dentro para fora, meu Senhor. Deus, fortalece cada uma dessas mulheres que aqui estão, Senhor, para que elas venham dizer não, para que elas sejam, Senhor, sinceras, taxativas, meu Senhor. Não deixa essas mulheres serem enganadas, meu Pai. Não deixa essas mulheres serem engolidas, ó Pai amado, pelas agendas das outras pessoas, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai amado, eu oro para que essas mulheres, Senhor, não venham se sentir culpadas por colocar limites, por proteger suas casas, por proteger sua saúde, por proteger suas almas, por proteger os seus espíritos, meu Pai. Em nome de Jesus, vai arrancando agora, Senhor, toda raiz de medo, toda raiz de rejeição, de necessidade de aceitação, Pai. Ó Deus, em que muitas mulheres estão, Senhor, completamente, Pai, presas, Senhor, e por causa disso tem dificuldade de dizer não, não sabem dizer sim para ti, Senhor, dizem não para o seu crescimento, dizem não para a sua cura, diz não para a sua libertação, e como consequência, Senhor, a família fica acorrentada, gerações e gerações acorrentadas, meu Deus, porque, Pai amado, muitas vezes essas mulheres estão sendo dominadas, meu Deus, por o espírito de Jezabel, Senhor, que vem aprisionando, ó Deus, assim como Jezabel aprisionava, Senhor, a opinião própria do rei Acabe. Meu Deus amado e poderoso, eu intercedo agora para que todo espírito de Jezabel seja confrontado agora pelo Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós queremos agora, Pai, confrontar todo o sistema de trevas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus que nos protege, o sangue de Jesus que protege os umbrais das nossas casas, que protege os nossos maridos, que protege os nossos filhos, que protege tudo aquilo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro intercedendo a ti, Senhor, para que essa mulher saia desse campo de passividade, que essa mulher se posicione. Eu intercedo para que este marido também, Senhor, saia, Pai amado, deste lugar, Senhor, de passividade, de que não se posiciona, Senhor, que age, Pai amado, comandado, manipulado, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, espírito agora de passividade, sai agora dessa família, sai dessa casa, em nome de Jesus, levanta esta mulher, Senhor, como autoridade espiritual, Senhor, autoridade que o Senhor já entregou a ela, Pai querido, coloca um fogo dentro dela, Senhor, para que ela seja queimada, ativada, para que ela venha, Senhor Jesus, ó Pai amado, pisa firme no chão e dizer: Satanás, sai daqui, porque este lugar, esta casa não te pertence, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu intercedo agora, Pai amado, ó Deus eterno, livre estas mulheres, Pai querido, de toda sobrecarga, meu Senhor, de todo tipo de exaustão emocional. Traga equilíbrio, Pai. Eu intercedo, meu Deus, em nome de Jesus, traga equilíbrio, Pai, para cada área da vida dessas mulheres, Senhor. Ensina essas mulheres a usarem bem o tempo, Pai, a se posicionarem no teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, mostra a ela, Pai amado, o que é a prioridade no céu, Pai, e o que é distração, e o que é desvio aqui na terra, Senhor, para tirar ela do foco, no teu chamado. Fecha as portas que
que parecem ser boas, meu Senhor, mas na verdade não são tuas. Dá discernimento para elas, meu Senhor Jesus, para que elas venham ser livres da comparação, da pressa, da ansiedade, Pai, que vem roubar o foco. Em nome de Jesus, dá a essas mulheres estratégias do alto, Senhor, para que elas possam viver o propósito do Senhor, ó Deus, de acordo com como o Senhor a chamou, Pai. Revela, meu Senhor, a esta mulher, Pai amado, ó Deus, quais são as distrações que estão ali camufladas, meu Senhor, em formas de serviço, em formas de boas ações, Senhor, para quererem, Senhor, enganá-las, persuadi-las, meu Senhor. Desperta nelas, Senhor, a vigilância espiritual. Desperta em mim, Senhor, a vigilância espiritual. Desperta em nós essa vigilância, Pai. Mostra, Espírito Santo, o que é que tem drenado a energia, o que é que tem drenado a fé, o que é que tem drenado a paz, meu Senhor. Sejam amizades, sejam redes sociais, sejam convites e até mesmo ministérios fora da tua direção, meu Pai. Ó Deus eterno, que essa mulher seja agora tomada pelo espírito de ousadia, para que ela possa dizer não, em nome de Jesus Cristo, para que ela não venha ficar sobrecarregada e com isso sacrificar a sua família, meu Pai. Sacrificar, Pai amado, o bem pelo qual o Senhor a entregou como herança, Pai. Em nome de Jesus, também eu te peço, prepara o coração dela, Senhor, para que ela venha saber dizer sim no tempo certo, na hora certa, Pai, para aquilo que está conectado ao teu propósito, Senhor. Ó Deus, que essa mulher venha dizer sim ao serviço, Pai, que tem destino profético. Dizer sim, Pai, ao serviço que tem um chamado esclarecido, Senhor, bem diante dos olhos dela, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que cada passo que esta mulher der, Pai amado, seja impulsionado, Pai amado, para o alvo, para o seu chamado, Pai, para o céu, Senhor. Ó Deus eterno, onde o Senhor está chamando ela, dizendo: eu sou o alvo, eu sou o alvo. Foca em mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o serviço, Pai, prestado por esta mulher venha gerar frutos eternos e que ela seja conhecida como uma mulher que anda em discernimento, em paz, em propósito, que ela seja, Pai, conhecida como uma mãe sábia e posicionada, que ela seja conhecida, Pai, como, amado, como uma esposa sábia e posicionada, como uma filha sábia e posicionada. Deus, em nome de Jesus, eu quero também apresentar a Ti, Pai querido, as mulheres que estão aqui, Pai, e que estão vivendo situações desafiadoras no seu casamento, Pai. Mulheres que têm vivido crises, meu Senhor. Deus, eu venho, Pai amado, agora como intercessora, clamar e apresentá-las, meu Senhor, perante o teu altar. Deus eterno, eu oro para que essa palavra, Senhor, ó Deus, essa palavra de hoje, Senhor, que foi ministrada nesta live, Senhor, seja, Pai amado, ó Deus eterno, uma palavra de virada, Senhor, um chamado, Pai, que haverá, Deus eterno, uma grande virada no casamento desta mulher, Senhor. Esta mulher, Pai amado, que foi convidada, Senhor, para estar nessa masterclass. Deus, eu oro, Pai amado, para que essas mulheres que estão em crise, Pai, eu oro para que essas mulheres que estão mais precisando, Senhor, desta masterclass, que venham, que sejam tocadas, que sintam, Pai, a necessidade de se inscreverem, Senhor, com sede de restauração, Pai, que somente pode vir de Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, não deixa, Senhor, que nenhuma desculpa, medo, bloqueio venha impedir, Pai amado, essa mulher de dar esse passo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que ela receba a cura, direção e transformação, Pai, para que ela possa viver, Pai amado, no seu lar, um lar segundo o teu coração, e que seja, Senhor, a partir do posicionamento dela. Ajude ela, Senhor, a ter coragem, Pai. Ajude ela nisso, Senhor. Ó Deus eterno, mesmo ela olhando para as limitações, dizendo que não consegue, Senhor. Meu Deus, não deixa que ela fique olhando, Senhor, para as suas fraquezas com condenação. Repreenda, Pai amado, todo o mal, Senhor. Todo o espírito maligno, Senhor Jesus, que fica oprimindo essas mulheres. Em nome de Jesus, espíritos opressores, peguem as suas bagagens e vão embora, porque a luz do Senhor chegou sobre a casa desta mulher, e as trevas não vai ter vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para apresentar mais uma vez a Ti esta live, consagrando a Ti, Senhor, tudo que foi falo, Pai amado, para que assim, ao sairmos desta live, Senhor, as pessoas que se conectarem a ela em um outro tempo, Pai, ó Deus, que sejam também, Senhor, transformadas, transbordadas, porque, Pai amado, é a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, eu te coloco nas Tuas mãos agora, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos agora esta live e entrego, Senhor, a Ti. É Tua, Senhor. Esse tempo é Teu, Senhor. Esta oferta, Pai, é para Ti. Nós somos a própria oferta. Nós estamos aqui entregando, Senhor, perante o Teu altar, para que o Senhor venha assim, Pai, usar como canal de bênção. Se é Teu, o Senhor conduz e direciona para quem o Senhor quer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós saímos agora, Senhor Jesus, desse campo de batalha espiritual,
espiritual, Senhor, ó Deus, completamente, Pai, fortalecidas, meu Deus, alimentadas pela Tua palavra, vivificadas no Espírito, pela glória do Teu nome, Jesus. Oramos agora pedindo ao Senhor que o Senhor, Pai, ó Deus, venha nos envolver com o Teu manto, Senhor, de justiça, o Teu manto de prosperidade, o Teu manto de paz, o Teu manto que nos faz invisíveis, protegidas, Pai, perante os olhos do inimigo, e que o inimigo confrontado saia daqui, Senhor, derrotado em nome de Jesus, e que ele não encontre espaço, que ele não encontre brecha em nós, Senhor, para querer voltar e trazer mais sete, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós blindamos a nossa casa com oração nesta hora. Eu quero blindar cada casa, Senhor, de cada mulher, Senhor. Blindar com o Teu sangue, Senhor. Vai passando, Pai amado, a Tua mão poderosa e blindando, Senhor, cada porta, cada janela, Senhor. Cada acesso, a visão espiritual. Blinda a mente, blinda, Senhor, por completo com toda a Tua armadura. Restaura a armadura espiritual de cada um de nós, em nome de Jesus. E assim, Pai amado, declaramos que nós saímos debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. O nosso Deus nos protege. El Elyon é o Altíssimo, em quem nós confiamos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma mulher fica perdida nesse campo de batalha. Vem todas comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amadas, que o Espírito Santo ministre melhor seu coração. Aquilo que eu falei, que tocou em você, busca mais sobre isso. Busca mais, é o Espírito Santo dizendo: ei, toque, 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 eu quero falar mais com você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e amanhã nós retornamos com a permissão do nosso Pai. Pode ser, provavelmente amanhã eu vou precisar fazer a live um pouco mais cedo. Eu tenho um compromisso familiar, mas eu estarei compartilhando com vocês. Fiquem atentas ao grupo, que eu estarei compartilhando com vocês maiores detalhes. Amém, minhas amadas? Um grande beijo, um grande abraço apertado aí do nosso Deus e meu também. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.